Olá, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a mais um webinar aqui da Log School. Hoje eu, Viviane Pimenta, junto com Gisela Mangabeiras, daqui a pouco vou chamar vocês para você se apresentar aí para todo mundo. Mas hoje nós estamos aqui para falar sobre SNOP, então vamos falar um pouquinho da prática mesmo, né? E tirar todas as dúvidas com a grande especialista que aqui está conosco. Então sejam muito bem-vindos. Compartilhe o link desse webinar com quem né, da sua rede que faça sentido conhecer e aprofundar um pouco mais sobre essa temática. Então, para quem não me conhece, sou Viviane Pimenta, CEO aqui da Log School. A Log School é uma edtech focada, especialista no mercado de logística, trazendo aí o desenvolvimento de equipes e profissionais para esse mercado com grande inovação, mercado de logística, que tem tantos desafios e que requer profissionais cada vez mais preparados, né, embasados no seu conhecimento para atuar com grande performance. Gisela, né, fica à vontade, enfim, para falar um pouquinho de você aí, para quem está nos assistindo. Bom, boa tarde a todos, um prazer enorme estar aqui. Muito obrigada, Vivi, pelo convite. Meu nome é Gisela Mangabeira, como a Vivi falou, eu sou especialista em supply chain, já desde aí faz uns 20 anos que trabalho nesse setor, tendo atuado em diversas frentes, inclusive nessa frente voltada a SNOP, planejamento de demanda. Hoje a gente vai falar um pouco mais aí de SNOP. Fiquem à vontade para tirar qualquer dúvida e trazer qualquer ponto. Estou aqui para compartilhar e aprender com vocês. Isso daí. O LinkedIn da Gisela vai estar aqui nos comentários no vídeo, então quem quiser se conectar com a Gisela no LinkedIn, enfim, o contato dela vai estar aqui. E como Gisela falou, ao longo desse bate-papo sobre um tema tão importante, fica à vontade, deixe suas perguntas aqui no chat, que o nosso time também vai coletando essas perguntas e se conseguirmos, respondemos a todas. Gisela, me conta, para a gente falar de um tema tão importante, e né, até para deixar todo mundo na mesma página, traga para a gente, né, na sua visão, o que, que é o SNOP hoje, né, no mercado atual, qual que é esse conceito, qual que é a sua grande importância hoje, né, dentro do mercado e das empresas? Acho que é um bom ponto mesmo para a gente começar. Né? Por que pensar em SNOP? Qual a relevância disso para as Eu acho que só vale a gente pensar sobre como que tem sido cada vez mais complexo e difícil prever o futuro, né? Então, imaginar o que vai acontecer há poucos dias, há alguns meses, há alguns anos, tem se tornado muito mais complexo do que era anteriormente. E aqui a gente pode trazer alguns pontos que facilmente muito mais complexo de se fazer do que era há algum tempo atrás. Além de ter um aumento muito grande de SKU, eu também tenho um aumento muito grande da concorrência, da forma como as coisas acontecem.
Então, isso tem também tornado mais complexo você imaginar o como que pode acontecer as coisas no futuro. Então, hoje em dia, do SNOP, de técnicas mais complexas de previsão de demanda, né? Porque agora você precisa, muito mais do que antes, né? Não que antes não fosse necessário, mas agora se torna mais relevante você sentar com vários grupos dentro da empresa para discutir estratégias, discutir táticas, discutir plano operacional, para que eu estou pensando que eu vou responder com três pontos diferentes, né? Porque quando às vezes a gente fala do mercado e das empresas, a gente tem alguns comportamentos que estão sendo mais comuns hoje em dia que eu acho que é interessante compartilhar com vocês. Um dos comportamentos é as empresas buscando aumentar o seu nível de maturidade SNOP, ou seja, já são empresas que têm o processo de SNOP, que já funcionam há alguns anos e que têm buscado melhorar esse processo a partir de novas tecnologias. Então, muita gente pergunta, quando vai falar de SNOP, como que eu faço para aplicar a inteligência artificial? Eu consigo agora fazer algo mais preditivo, né? Pensando mais no futuro do que nos dados passados? Eu consigo automatizar algumas coisas com boa qualidade através de machine learning? Então, você tem uma frente aí que está muito preocupada com como eu otimizo, automatizo, ou trago uma outra forma de trabalhar aí dentro de SNOP, né? Então, inclusive, se você for pensar hoje em dia, a própria existência e o uso da inteligência artificial abriu um nível adicional de maturidade em SNOP que em muitas etapas do SNOP já se tem buscado. Então, você tem um grupo de empresas que está nessa pegada. Você tem outro grupo de empresas, aí até bate muito com temas associados a treinamento mesmo, que indicam muita dificuldade de encontrar pessoas que conheçam a fundo previsão de demanda e trabalhem bem com SNOP. Né? Aí eu sinto que deve existir um gap no mercado, né? Porque eu ouço muitas empresas buscando profissionais e tendo dificuldade de encontrar os profissionais para trabalhar aqui. E hoje em dia você tem muitos métodos e técnicas para fazer previsão de demanda, né? Então, dentro de SNOP, muitas vezes o coração ali está na previsão de demanda. E são métodos que, matematicamente, hoje em dia podem ser complexos. E por que eu comento isso? E aí vou voltar no tema das pessoas. Porque quando a gente está falando nessa parte de encontrar o time, uma das alternativas que eu tenho visto as grandes empresas buscarem poxa, e a gente consegue, de alguma forma, usar agentes de inteligência artificial
para suportar o time que hoje eu tenho, ou para suportar um time júnior na tomada de decisão? Então, eu não tenho na minha empresa, não consigo contratar, ou não gostaria de contratar, porque é um profissional mais caro, profissionais mais sêniores, mas eu quero que o problema seja resolvido como se fosse feito por uma equipe sênior. Né? Eu consigo fazer isso? A inteligência artificial hoje, através de agentes, podem me auxiliar? E hoje a gente já vê algumas ferramentas que sim têm agentes de inteligência artificial que dão suporte à equipe em selecionar os modelos, em avaliar cenários. Então, ele faz todo um trabalho de análise e traz alguns resultados que a pessoa teria que apresentar ou avaliar se está ok. Né? Mas do ponto de vista técnico, já é possível. Então, eu já vejo aí algumas empresas buscando plataformas que fazem esse tipo de atividade. E a terceira, eu já falei um pouco de melhorar o processo atual. A outra não é bem o melhorar o processo atual do jeito que ele está. É tipo, eu consigo, de alguma forma, suportar a pessoa que está fazendo, porque ou ela não tem o conhecimento